Olá, preciosa, tudo bem com você? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui dividir com vocês sobre o jejum que eu fiz essa semana, né? Tem um vídeo anterior, se você não assistiu, assista esse vídeo anterior, que fala sobre o jejum que eu fiz nessa semana. E do que está falando esse jejum, Cris? Para que foi esse jejum? Esse jejum foi para eu ter mais intimidade com Deus, mais alinhamento, mais comunhão com Deus. Porque eu percebi que eu estava muito, vamos dizer assim, fraca na fé, sabe? Deus já havia me pedido para fazer um jejum já há bastante tempo e eu ficava falando assim, isso não é para mim. Deus não precisa do meu jejum. Ele não precisa que eu fique fazendo esses tipos de jejum. Que isso eram uns tipos de pensamentos que não eram de Deus, né? Você sabe, porque Deus, ele quer sim que a gente faça jejum para que a gente tenha sim mais alinhamento, mais comunhão com Deus, como fez Daniel, como fez Esté, como fez Abraão, como fez Davi. Então, eu vim aqui, tô aqui com uma cópia aqui e vim aqui dividir com vocês essa experiência, tá? E por que eu coloquei aqui? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu me perco muito nos assuntos. E se eu não deixar tudo por escrito aqui, o vídeo vai ficar muito longo, rasteiro, cansativo de assistir, de ouvir. Então, eu quero ser rápida, objetiva, para poder agregar valor na sua vida espiritual e te ajudar de alguma forma. Eu fiz esse jejum referente a cada área da minha vida. Na segunda-feira foi sobre o meu financeiro, na terça-feira sobre cura, sobre saúde física, mental e espiritual. Na quarta foi sobre comunhão com Deus, sobre conhecer mais a palavra, estreitar o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus. Na quinta-feira foi sobre a minha vida amorosa, minha vida sentimental e sobre família também. Eu orei muito pelas minhas filhas, pelos meus genros. Na sexta-feira sobre cura, né, do corpo, da alma, né, cura mental, cura espiritual. No domingo eu entreguei o jejum. Esse jejum eu fiz começando no dia 3 horas da tarde e entregando no outro dia às 3 horas da manhã. Como eu acordo já nas 3 horas da manhã, então eu entregava sempre no outro dia 3 horas da manhã. Chegava no meu trabalho, tomava café. No primeiro dia, gente, foi assim, muito difícil pra mim. Eu passei mal. Eu senti muita dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça que você sente, dor de cabeça de fome? Foi uma experiência muito forte. E também eu entreguei hoje, domingo, depois do culto, porque eu fui no culto da busca do Espírito Santo. Eu nem sabia que hoje tinha Santa Ceia na minha igreja. Pra quem não sabe, eu sou da Igreja Universal. E assim, eu nem sabia que tinha culto na igreja hoje. Uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu dormi dentro do ônibus. Eu fiquei cansada um dia da semana, de fome, então eu dormi dentro do ônibus, né? Minha pressão baixou e eu dormi. Eu sempre pego o mesmo motorista, eu pego o ônibus 5, eu saio de casa 4h55 da manhã. Então eu pego o ônibus 5h07, 5h06, mais ou menos. Então é sempre o mesmo motorista. E o que aconteceu, gente? Eu dormi dentro do ônibus. Sendo que na semana anterior, eu tinha falado, veio assim na minha cabeça, fala pro motorista, ao invés de deixar você no ponto, deixar um pouco mais à frente, porque aí fica mais fácil de você descer do ônibus e já pegar o outro ônibus. E eu falei com o motorista, ele, não, pode deixar. E assim, de madrugada, então assim, ele nem ligava, o que pra ele é melhor, ao invés dele parar no ponto, ele parar no sinal, pra ele tá sendo vantagem pra ele parar fora do ponto. Pois bem, preciosa, o que aconteceu? Na outra semana eu estava no propósito e eu acabei dormindo dentro do ônibus. E foi. Quando chegou no ponto, eu não levantei. Aí sabe o que o motorista fez? Ele fez assim, olha o ponto. Aí eu acordei, despertei, eu olhei assim pela janela, já tava no meu ponto e eu desci correndo, obrigada, agradeci. Deu tempo de eu pegar o outro ônibus, porque eu atravesso na outra rua transversal, o outro ônibus que eu tinha que pegar, que ele vai lá pra Barra, tava parado no sinal. Gente, assim, sabe, pra mim foi Deus cuidando de mim. Outra coisa que aconteceu como esse mês de abril é um mês que tem, vamos dizer, 3 feriados, eu recebi menos no ticket alimentação. Sim, eu recebi menos no ticket alimentação. E eu tava esperando um valor, quando chegou na hora era outro valor, estranhei, depois eu fiz as contas, lembrei, fui ver que era feriado. E aí, gente, vou ser sincera pra vocês, eu fui pro mercado com ticket alimentação pela metade. Por quê? Porque eu já tinha usado o ticket alimentação para fazer outra coisa, para comprar outras coisas, né? Um almoço de Páscoa com a minha filha.
Então eu precisei usar o ticket alimentação. Então, o que aconteceu? Quando eu fui pro mercado, o ticket alimentação estava menos ainda. Gente, eu fiz uma oração, eu falei com Deus e não preocupei. Não fiquei preocupada, só fiquei indignada, sabe? Na hora assim eu falei assim, meu Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito vir pro supermercado comprar o mais barato, o mais em conta. E assim, eu ensino isso para minhas filhas. Não tá errado. Não tá errado porque tem mercado que mete a mão mesmo. Tem coisas que são caras que não tem necessidade. Porém, entretanto, todavia, nós somos filha do rei, nós somos herdeira, filha do dono do ouro e da prata desse mundo. Nós temos que ter o melhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte para poder ter o melhor. Os incrédulos, eles têm o melhor. Tá errado? Não tá errado, sabe por quê? Porque eles estão fazendo a parte deles para ser o melhor. Tem muita gente que faz falcatrua, que rouba. Isso daí é eles e Deus. Eu não tô aqui para julgar a vida de ninguém, porque nós temos também os nossos erros, mesmo sendo cristãos. Então eu falei assim para Deus, falei assim, meu Deus, eu não aceito essa situação. Eu não aceito sempre ficar comprando mais barato, uma marca inferior porque é a mais barata. Porém, voltando ao assunto do valor das compras. E aí, gente, pasmem, eu comprei tudo que eu precisava, claro, racionando, olhando mais em conta, tudo com muita destreza, com muita minuciosidade, mas eu falei que eu não aceitava, mas também não fiquei murmurando, não fiquei reclamando, não fiquei, ai meu Deus, que isso, que aquilo, ai que não sei o que, tá amarrado. Não, eu entreguei na mão de Deus e falei assim, vamos, minha filha estava comigo e fizemos as compras e pasme, deu direitinho o valor que eu precisava e ainda sobrou, tá? Ainda sobrou. Deus, ele é Deus de provisão. Ele é um Deus que não deixa faltar para aqueles que são filhos. No meu trabalho aconteceram várias situações, porque eu trabalho como recepcionista. Então, algumas situações com alguns pacientes, que eu trabalho num hospital de oncologia. Então, algumas situações com alguns pacientes, me dava vontade, assim, de responder, sabe? Me dava vontade de bater de frente. E Deus, ele sempre... Eu conseguia ouvir nitidamente, gente, Deus falando comigo. Calma, não precisa falar, não precisa debater, não precisa responder. Outra coisa também que Deus falou muito comigo no meu trabalho é sobre fofoca. Isso, sobre fofoca, sobre intriga, sobre disse-me-disse. Fulano disse que fulano falou, que fulano isso, que fulano aquilo. Deus, ele falou muito sobre isso comigo no meu trabalho. Que é para eu para eu evitar, né? Ficar falando de uma pessoa para outra. E também aceitar que essa outra pessoa fale de uma outra pessoa para mim. Você conseguiu entender? Porque muitas das vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem sim. Isso é fofoca, isso é intriga, isso é confusão. Porque aquela pessoa que tá falando da outra pessoa pra você, mais na frente, quando tiver oportunidade, vai falar de você pra outra pessoa. Então, ele me deu muito mais sensibilidade, vigiar mais no meu ambiente de trabalho, com quem eu converso, o que eu converso, sobre o que eu converso, quais assuntos, para mim não falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Deus, ele me deu muito mais sensibilidade. Uma outra coisa que aconteceu lá no meu trabalho foi sobre o jejum, né? Jejum, renúncia real, renúncia total mesmo. Gente, pasmem, assim... Lá no meu trabalho teve dois eventos. Nesses dois eventos, um foi sobre maquiagem, né? Foi a Mary Kay, né? O pessoal que faz revenda pro grupo Mary Kay. E elas foram lá. E lá, nesse evento, tinha coffee break. Gente, cada coisa assim, surreal. E a minha amiga, minha colega de trabalho, que é recepcionista também, mas ela é recepcionista contratada da empresa, eu sou terceirizada. Então ela se falava, Cris, vai lá fazer maquiagem, você gosta tanto de maquiagem. O problema não era eu ir lá e fazer um negócio de skincare, era o coffee break que estava lá, e eu já estava no jejum, entendeu? Eu não queria olhar aquilo e depois ficar desejando aquilo, entende? Então, é sobre isso, sobre renúncia, sobre fazer o que tem que ser feito, e ter o propósito realmente com Deus, estar em espírito de oração. Eu aprendi muito isso durante esse jejum, sabe? Que quando a gente está em jejum, quando a gente está no propósito ali com Deus, é a gente realmente renunciar à nossa carne, nossa vontade, nosso eu, é a gente estar em espírito de oração, entende? Ficar ali orando, memorizando as coisas que a gente precisa mudar, tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro do nosso eu, tudo aquilo que a gente precisa mudar. Isso é muito importante. Tão importante que eu aprendi a ter governo próprio. E também veio muitos maus pensamentos. Preciosa, muito mau pensamento. Sabe? Cris, que tipo de mau pensamento? Qualquer coisa. Sabe quando você tá em qualquer lugar?
Não sei se acontece isso com você, comigo acontecia muito. Tipo, o ônibus que eu pego é um ônibus que ele passa pelo Alto da Boa Vista, então ele sobe montanhas e montanhas e montanhas, gente. E às vezes, do nada, eu olhava pela janela e vinha assim na minha mente: já pensou? Acontece um acidente, quebra o eixo do avião, ó, e eu com o avião na cabeça. Pra quem não sabe, eu sou comissária de voo e eu estudo pra poder ser contratada pra uma companhia aérea. Por isso que veio o negócio de avião na minha cabeça. Então, já pensou, quebra o eixo do ônibus, esse ônibus rola de ladeira abaixo? Teve dias que tava chovendo, já pensou, o ônibus derrapa e cai todo mundo, morre todo mundo? Sabe? São coisas assim. Então, nesse jejum eu aprendi a ter controle da minha mente. Controle da minha mente sobre qualquer coisa. Tipo, sabe quando você tá do nada e você começa a pensar um montão de besteira, tipo, coisa nada a ver? Que você não tá nem ali naquele assunto e vem um outro assunto na tua cabeça. E Deus, ele me deu uma voz de comando, tipo, eu não quero pensar nisso agora. Tipo, se é algum problema, eu tinha voz de comando. Eu nunca tive esse tipo de pensamento, sabe? E nesse jejum, Deus, ele me deu essa direção. Tem a voz de comando, tem a voz de comando. E aí eu tava num pensamento errado, um pensamento ruim, seja contra alguém, contra alguma situação, um pensamento de medo, de angústia, de aflição, seja um pensamento de ansiedade. Eu falava, eu não vou me preocupar com isso, eu não quero pensar nisso. Eu não vou pensar nisso, eu não quero pensar nisso. E realmente eu não pensava. Quando eu ia ver, eu tava focando em outra coisa, eu tava fazendo outra coisa. Gente, é surreal. Surreal. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Olha que eu estou eu tenho há mais de 10 anos dentro do evangelho. Claro que eu já saí, eu já me afastei, já voltei. Eu tô há mais de 7 anos firme na presença de Deus. E eu nunca tinha passado por essa experiência num jejum antes. A minha vida financeira, Deus pediu para que eu pudesse ter mais comunhão com Ele, orasse mais sobre a minha vida financeira, eu tivesse mais foco, mais compromisso com a contabilidade, organizar aquilo que eu preciso comprar, o urgente, o emergente e o supérfluo, sabe? Planilhar tudo. Ah, Cris, eu não gosto de planilha. Escreve no caderno, sabe? Porque muitas das vezes as pessoas, elas adquirem dívidas para si, dívidas, por quê? Porque elas não planejam. Elas não planejam. Inspirada por Deus, eu tenho muito mais organização. Muito mais. Na terça-feira, Deus me inspirou a cuidar do meu corpo com equilíbrio, com sabedoria, cuidar da minha saúde física, cuidar da libertação, estagnação, da procrastinação. Ou seja, ter mais foco, mais disciplina sobre os meus estudos. Cuidado do corpo e equilíbrio. E Deus, ele me mostrou. Na terça-feira, quando eu acabei, foi surreal uma experiência. Deixa eu contar aqui pra vocês, eu preciso contar essa experiência que eu tive. Na terça-feira, eu ajoelhei aqui na minha cama e orando a Deus sobre esse propósito, entregando o jejum, porque eu sempre entregava 3 horas da manhã. Quando eu fiquei de pé, quando eu termino o meu devocional, eu vou fazer exercício, depois eu tomo banho e depois eu me arrumo, faço maquiagem, cabelo, pego as coisas, boto dentro da bolsa para poder sair. Antes disso, eu faço a oração da minha filha, oro, consagro a minha filha, faço minha oração e saio pro trabalho. Beleza, quando eu me tive de pé para poder fazer o exercício, veio assim na minha cabeça, assista vídeo de como fazer uma flexão de forma correta. Olha isso. Por quê? Porque eu já lesionei esse meu braço aqui pelo fato de eu fazer exercício de forma errada, de eu fazer flexão de forma errada. Eu lesionei esse braço aqui. Eu fiquei com esse braço aqui, ele não esticava, ele só ficava assim. Assim eu não sentia dor, eu fazia tudo que eu pegaria até um peso com ele aqui fechado. Mas eu não fazia isso. Ele ficou com todo esse músculo aqui, ó, todo esse músculo dele aqui, e essa parte aqui toda atrofiada, totalmente atrofiada. Então, eu fiquei quase 2 semanas assim, e eu sentia muita dor. Se eu tivesse que esticar, eu sentia muita dor. E eu nunca mais quero sentir aquilo na minha vida. Eu chorava, eu ficava falando com Deus, eu pedia a Deus misericórdia, eu me senti sozinha, eu me senti desamparada. É muito chato, gente, é muito chato você se sentir assim. Então, Deus, ele falou isso comigo. Lesionei já o meu joelho por fazer a fundo, fazer agachamento de forma errada. E sem contar que, por causa da idade, por causa da menopausa, pra quem não sabe, eu tenho mais de 40 anos. Então, assim, tudo vai ficando mais difícil. Por quê? Porque a gente não cuida lá atrás. Então, quando vai passando os tempos, a conta chega.
Entende? Então Deus ele foi me dando essa sabedoria. Tentar aniquilar o máximo possível de industrializado e açúcar. Então assim, o meu café que eu tomo 100% arábico, que daqui a pouco eu vou tomar meu cafezinho, esse café 100% arábico, hoje eu já consigo tomar sem açúcar. O café lá do meu trabalho ainda não consigo, porque ele não é 100% arábico. Então ele é muito, 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 muito forte. Então eu ainda... Antes eu colocava 3 sachês, agora eu já consigo colocar 1 e beber de boa, sabe? Então assim, são coisas que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E nós precisamos dar valor a isso. Por quê, preciosa? Olha só, quando você dá alguma coisa pra alguém e você vê que aquela pessoa tá cuidando daquilo com amor, você não fica feliz? Deus, ele nos deu um corpo. Você nasceu saudável, com saúde. Então, nada mais do que nossa obrigação cuidar do nosso corpo. A crise significa que eu não vou comer nada? Significa... Não significa, mas significa que você vai reduzir bastante. Eu quero reduzir a minha meta, o meu propósito, o meu objetivo é reduzir ao ponto de não ter desejo nenhum. Eu não quero ficar com aquela, sabe, eu preciso comer um docinho depois do almoço, eu necessito disso, eu não quero passar por isso. Eu quero simplesmente almoçar, tirar o meu horário de almoço, beber minha água, escovar meus dentes e voltar a trabalhar. Só de tarde tomar um cafezinho. Eu quero hoje, gente, uma das minhas metas já alcancei. Eu não tenho desejo nenhum em chegar no supermercado e comprar um pacote de biscoito. Não tenho, eu passo direto. Quando eu vou no mercado, eu vou fazendo assim, eu entro numa prateleira, depois entro em outra, eu vou fazendo zigue-zague assim, sabe? Então quando chega eu e minha filha também faz isso, quando chega no corredor dos biscoitos, a gente nem entra. A gente chega e fala assim, não, esse aqui não. Ah, esse aqui não. A gente nem entra no corredor. E é algo que assim, não nos faz falta. Sinceramente, diante de Deus, preciosa, não me faz falta. Eu não sinto falta de comprar um biscoitinho. Um biscoitinho recheado. Que eu amava o biscoito traquina de chocolate. Não me faz falta. Hoje, eu quero também me abdicar, né? Eu quero tirar o biscoito amanteigado, um biscoito amanteigado que vende até em sacolão. Gente, aquele biscoito é muito gostoso, mas ele é muito doce. E aí, durante essa semana, o que aconteceu? Deus me enviou vídeos que ensinam a fazer biscoitos saudáveis, crocantes e gostosos. Já vou fazer. E assim, Deus ele me enviou vídeos de forma que ele sabe que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque ele sabe que eu não sou amante da cozinha. E são vídeos simples, básicos, que eu vou fazer mexeu, monta, modelo e vai no forno. Eu vou mostrar pra vocês. E olha, gente, é surreal. Deus, ele vai nos... Eu fico até emocionada, porque Deus ele vai nos mostrando, ele vai cuidando da gente de uma forma surreal. E que pra você pode ser algo tão bobo, tão simples, tão insignificante, mas pra mim é muito importante. Porque eu já pedi muito a Deus, Senhor, me mostra como eu devo me alimentar, como eu devo cuidar do meu corpo. Ele sempre me mostrava, mas eu nunca obedecia. E hoje eu consigo, sabe? Eu consigo obedecer, eu consigo fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o perfeito, preciosa. Vai ter hora que você vai errar, vai ter hora que você vai falhar. Por exemplo, eu tirei da minha dieta, da minha alimentação, feijão, macarrão e pão. Mas de vez em quando eu vou lá, pego um pão francês, eu tiro o miolo, coloco proteína, que é frango, que é ovo, e como? Eu faço todo dia? Não. Eu faço toda semana? Não. Eu faço todo mês? Não. Mas de vez em quando eu vou lá e como, eu me permito, sabe? Mas é o quê? É comer com equilíbrio, é comer com moderação, é comer com educação, sem gula. Quantas vezes eu pequei comendo com gula? É sobre isso, sabe, esse jejum. É sobre você ter aquela educação de você comer o suficiente para saciar a sua fome. E só. E chega. Deus, ele falou profundamente. Ele me ensinou a fazer exercício, me disse que é para mim fazer um cronograma de exercício para semana, para mim não perder tempo. Ele falou comigo que eu preciso ter mais temor sobre as coisas dele, que eu sou pertencente a Deus, o meu corpo, essa carne aqui, pertence a Deus. Então, ele pediu para eu cuidar com mais zelo, com mais amor, ter força de vontade, porque ele me ensina, mas muitas das vezes eu não coloco a minha força de vontade em prática. Isso é muito importante, preciosa.
Na quarta-feira foi um jejum sobre libertação de pecados ocultos, sensibilidade mais com a voz de Deus, ouvir mais a Deus, obedecer mais a Deus, pedir a Deus para me revelar aquilo que eu tenho errado, aquilo que eu tenho falhado, aquilo que eu tenho desagradado a Ele. Eu tenho aquilo que eu preciso mudar, que é aquilo que eu já estou fazendo certo, mas eu preciso aprimorar, sair da zona de conforto. E, gente, é surreal. Me ensinou também a ter uma obediência prática. O que é obediência prática? Você tá ali, você ora a Deus, você fala com Deus, você, Senhor, me ajuda nisso, 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 nisso. Aí Ele vai lá e te ajuda, mas você não obedece. Mas você não faz o que tem que ser feito. Você procrastina. Você usa aquela frase de Deus entende. Ah, Deus não precisa disso. É a voz de Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você tenha mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Entendeu, preciosa? A quinta-feira foi sobre a minha vida sentimental. E na quinta-feira foi muito forte pra mim. Muito forte. Muito, 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 muito forte, gente. E uma experiência que eu tive com Deus na quinta-feira foi quando eu saí do trabalho, fui no sacolão. Então eu saí da Barra, solto na Tijuca. E na Tijuca tem um sacolão que Deus me mostrou que tem produtos assim, fresquinho, bem acessível de preço. E dentro do sacolão tem um alto-falante. E esse alto-falante fica toda hora anunciando os preços, né, das mercadorias. E no intervalo fica colocando algumas músicas. E aí eles colocaram justamente uma música que lembrava muito o meu relacionamento com o pai das minhas filhas. Pra quem não sabe, eu sou divorciada há 3 anos. 3 anos? Não, divorciada mesmo de papel vai fazer 2 anos, mas eu sou separada, me separei dele já tem 3 anos. A gente hoje tem uma amizade legal, sadia, a gente tem um relacionamento muito saudável, a gente se fala, a gente conversa quando é necessário, o suficiente o necessário também, a gente evita muito contato, pelo menos eu faço isso, né? Quando eu ouvi essa música, sabe, eu fiquei assim, eu tava pegando um legume, eu fiquei assim. E foi vários flashes na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Quando eu vim embora, dentro do ônibus, eu botei essa música no Spotify. E fiquei ouvindo, quando eu desci do ônibus, aliás. Eu fiquei ouvindo pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha filha ainda não estava em casa. E eu fiquei ouvindo essa música. E eu comecei a chorar, comecei a botar pra fora. Mas não foi um choro de lamento, de dor, de angústia, de aflição. Foi um choro de contentamento, foi um choro de agradecimento a Deus, foi um choro de perdão. Eu liberei perdão para Ele, eu liberei perdão para mim, porque eu também errei. Muitas das vezes, nós mulheres, a gente se separa de um relacionamento e a gente acha que só o outro tá errado, só ele, que você está 100% certa, e não é verdade, preciosa. Se você tá vivendo um relacionamento que você acha que você vê que você está 100%, você pede a Deus para te mostrar onde tem sido os seus erros, as suas falhas, para você mudar essa situação da sua vida. Então eu fiquei aqui sentada na minha cama, gente, como eu chorei, preciosa, como eu chorei. Mas foi um choro gostoso, foi um choro de alívio, foi um choro não foi um choro de saudade, mas foi um choro de gratidão a Deus, um choro que, assim, sabe, eu vivi muita coisa ruim com Ele, mas eu também vivi muita coisa boa, muita experiência boa. Eu amadureci como mulher, eu amadureci como mãe, porque Ele é o pai das minhas filhas, eu amadureci como dona de casa. Foi surreal para mim na quinta-feira, porque assim, a minha vida sentimental sempre foi abalada. Isso daí é coisa de espíritos hereditários, que veio de geração em geração, que passou da minha tataravó para minha avó, para minha mãe, e tentou viver na minha vida, só que viveu só até metade, porque eu meti o pé de fogo na cara do diabo nesse jejum. E eu me libertei. Eu não tive dúvidas mais, porque eu sempre ainda tinha dúvidas. Quem sabe Deus vai ele se converter e aí a gente pode viver uma nova história. Mas se for da vontade de Deus que a gente viva uma nova história. Se for da vontade de Deus que a gente fique junto de novo. Eu acho que Ele mudou. Que isso, sabe? Cheio de dúvida. E Deus me mostrou que Ele é perfeito. Deus me mostrou que, por exemplo, hoje, Ele é um tipo de homem que ele fuma, que ele bebe, que ele fala muito palavrão. Ele é um tipo de pessoa, sabe, que só Jesus na causa. Ele vai na igreja de vez em quando. Uma das coisas também que Deus ele me mostrou, não é porque a pessoa vai para a igreja que ela tem comunhão comigo. Então, assim, Deus ele falou para mim: filha, você acha que eu vou colocar na sua vida uma pessoa que faz todas as coisas contrárias que eu prezo? Claro que não, eu não quero isso pra mim, assim como você não quer para suas filhas. Gente, foi um divisor de água.
Eu espero que tenha agregado algum valor na sua vida espiritual. E eu te convido também a viver um propósito com Deus. Você que é da Igreja Universal do Reino de Deus e você quer ter mais comunhão com Deus. Você, por exemplo, vai para a corrente de terça-feira, né? Que é cura, que é saúde. Porém, você come mal, você se alimenta mal. Não vai adiantar, preciosa. Não vai adiantar, porque não adianta você ir para a igreja, fazer corrente, queimar o diabo, mas aqui fora o que está te queimando é o diabo, você está sendo queimada pelo diabo. Você bebe refrigerante, você come pizza, cachorro quente todo final de semana, você não tem um propósito. E o pior de tudo, preciosa, não é só isso, o pior de tudo é você não considerar Deus. Eu fiz isso muitos anos da minha vida, mas Deus me mostrou. É amor a Deus, é considerar o que Ele me deu. Esse corpo que eu tenho aqui é perfeito. Deus me deu um corpo perfeito e eu preciso cuidar para viver o ID de Deus. Por que eu cuido do meu corpo? Por que eu faço exercício? Porque eu quero chegar aos 50, 60, 70, se assim Deus permitir, com saúde. Sabe? Sem precisar depender das minhas filhas para me levar no banheiro, sem precisar de alguém para me ajudar a entrar num carro ou subir numa condução, sabe? Sem precisar de alguém para poder pegar alguma coisa no chão para mim, sabe? Ter longevidade, ter saúde física, saúde mental. Isso é importante para a gente viver o ID. O ID de Deus, preciosa. Eu convido você a viver esse propósito. Chama uma amiga para viver esse propósito também. Como é que foi esse propósito, só para poder finalizar aqui para vocês. O propósito eu iniciava 3 horas da tarde, entregava 3 horas da manhã, e todos os propósitos é referente a cada corrente da Igreja Universal. Segunda, prosperidade. Terça, saúde. Quarta, comunhão com Deus. Quinta, família e vida sentimental. Sexta, libertação de tudo quanto é vício, de tudo quanto é coisa ruim. Sábado, de causas impossíveis. Inclusive, eu não falei do sábado, né? O sábado foi sobre causas impossíveis, sobre os meus estudos. Clamei a Deus sobre os meus estudos, para me dar direção, foco, disciplina referente aos meus estudos, sem cobrar demais de mim, ter mais foco naquilo que eu preciso fazer, ter mais controle sobre os meus estudos, sobre as horas de estudo, sobre controlar mais as horas de sono, que eu estava dormindo mal. Eu estava dormindo de 3, 4, no máximo 5 horas por noite, e isso acaba com a saúde de qualquer ser humano, e Deus, Ele cobrou isso de mim. Ele falou: eu não quero isso para você, isso não é bom. Por um certo período ali e tal, período de prova, tudo bem, mas eu tô fazendo isso desde 2024, preciosa, dormindo 5 horas, no máximo 5 horas por noite. Isso não tá sendo legal, isso não tava sendo bom para mim. Então Deus, Ele mudou me desconstruiu para me construir de novo. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida também, quando você faz um propósito. Às vezes você não quer fazer de 7 dias, você quer fazer 3 dias. Cris, eu quero fazer na sexta, no sábado e entregar no domingo na igreja. Faça! Pede a Deus direção para fazer isso. E Cris, eu não quero fazer esse tempo todo de jejum. Mas o que é esse jejum? O jejum, gente, é você pular uma refeição. Jejum da manhã, você não toma café da manhã. Jejum da tarde, você não almoça. Jejum da noite, você não janta. Então, pula uma refeição. Deixa de tomar café da manhã, vai pro trabalho e na hora do almoço você entrega o jejum. Inicia meia-noite, acorda de madrugada se você quiser. Eu já fiz muito esse jejum. Eu iniciava meia-noite, acordava de madrugada para poder orar nesse propósito de jejum. Acordava de manhã, eu não tomava café e só entregava o jejum antes de almoçar. Faz isso. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Faz isso só durante 3 dias. Faz isso na sexta, porque você vai estar trabalhando. Se você fica em casa sábado e domingo, faz isso no sábado, faz isso no domingo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algum valor na sua vida espiritual. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.